Fala, povo de Deus, 36º dia da nossa série. O início de tudo, Gênesis capítulo 36, amém? E hoje é um daqueles capítulos onde falam muitos nomes de genealogia, tá? Qual é a genealogia? A genealogia de Esaú, irmão de Jacó. Versículo 1, esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Então, o povo de Esaú ficou conhecido como o povo de Edom, o povo edomita. Amém? Quando você vê na Bíblia em alguma parte o povo de Edom ou o povo edomita, está se referindo aos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Amém? Irmão de Jacó se tornou Israel. O povo se tornou os israelitas, né? Ou os hebreus. Dali veio a religião dos judeus e tudo mais, né? Mas o povo de Esaú são os edomitas, amém? E aí vai falar toda a descendência de Esaú até o versículo 19, né? Então, é um povo que cresceu muito. Cresceu tanto que, no versículo 6 em diante, Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos da sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Versículo 7, os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Então, Esaú cresceu tanto, assim como seu irmão Jacó. Jacó cresceu mais, obviamente, a bênção de Deus estava com ele, mas Esaú também cresceu tanto que eles precisaram se separar, tá? Então, o povo edomita cresceu muito, tá? Cresceu muito. Olha lá, do versículo 31 em diante. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Ou seja, lá os edomitas também vão ter reis, né? Também vão ter uma linhagem de reis. Então é o povo que cresceu tanto que teve que mudar de região, cresceu tanto que teve até mesmo reis, rainhas, príncipes, princesas no meio deles, né? E aí, eu tava tendo uma certa dificuldade em preparar uma palavra para esse vídeo aqui, para ser sincero, e fui assistir um vídeo. E eu vi um vídeo muito bom, inclusive, mas que o rapaz dizia assim, até os improváveis crescem, né? Ou seja, Esaú era um homem improvável, né? Perdeu as bênçãos e tudo mais, mas cresceu. E era um vídeo muito, muito bem feito, assim, muito bonito, o rapaz falando muito bem. E eu falei, até os improváveis crescem, é verdade. Só que, aí Deus falou ao meu coração, olha o contexto, né? E se nós formos ver o contexto dos edomitas, eles cresceram? Cresceram. Mas eles são um povo que agrada a Deus? Certamente não. Certamente não são. Livro de Obadias. Vou abrir aqui rapidinho para você. Livro de Obadias, está ali no final da Bíblia. Capítulo 1. Não vou saber o versículo agora, hein? Vou ter que ler tudo. Visão de Obadias, assim diz o soberano a respeito do povo de Edom. Já está logo no primeiro. O livro de Obadias começa aqui, Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é assim, gente, é tudo na hora. O julgamento, não está focando, né? O julgamento de Edom. Então, o livro do profeta Obadias já começa com Deus liberando, né, um julgamento sobre Edom. Não ouvimos uma mensagem do Senhor, levante-se, vamos atacar Edom. Versículo 3, a arrogância do seu coração tem enganado. Então era um povo arrogante, era um povo que seria destruído. Versículo 8, naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom, os mestres do monte Edom. Então vai ser destruído. Versículo 7, Esaú não percebe nada, é um povo sem percepção.
Versículo 18, a descendência de Jacó será como um fogo, a de José como uma chama, mas a descendência de Esaú será palha. E eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. E assim por diante, tá? Então o livro de Obadias traz uma dura repreensão de Deus a esse povo, dizendo que não sobrará descendente. Então, quando nós vemos a ira de Deus caindo sobre o povo de Israel, em todo o tempo Deus fala que vai sobrar remanescente, porque do remanescente ele traria arrependimento e restauraria aquela nação. Esaú não, ele está falando assim, não vai ter descendente, porque o que vocês estão fazendo é mal demais. Aí a Bíblia também fala sobre eles, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, Moisés vai falar no capítulo 2 de Deuteronômio sobre um povo inimigo deles. E entre eles vai citar os edomitas. Como alguém ruim. O que acontece também em Números 20? Novamente, né, na história ali de Moisés, depois de Josué, os edomitas são citados como aquele povo que não abriu passagem para os israelitas passarem rumo a Canaã novamente. Então os israelitas estavam saindo do Egito, Mar Vermelho e tudo mais, e agora os edomitas não abrem passagem para o povo de Israel passar, né? E depois o povo de Israel acaba numa batalha vencendo eles. Então, em Obadias 1, é um povo que Deus fala não vai ter descendência. Em Deuteronômio 2, é um povo citado por Moisés ali como aqueles que são inimigos do povo de Deus, como aqueles a que o povo de Deus não deve imitar. Não imitem as práticas desse povo. Em Números 20, como um povo que não ajudou o povo de Deus. Resumidamente, todas as vezes que o povo edomita aparece na Bíblia sendo citado, né, majoritariamente, ele é citado como um povo que não agrada a Deus. Então cresceu, mas do que adianta crescer se não agrada o Senhor? Do que adianta crescer se não louva a Deus? Vai lá no versículo 24, os descendentes de Seir, ali de Edom, né, acharam até mesmo águas termais em meio ao deserto. Olha que coisa poderosa, né? Em meio ao deserto, local de escassez, de dificuldade, eles acham águas termais, águas quentes, lugares de descanso, de bênção, de provisão. É um povo que até mesmo em meio à dificuldade prosperou. É um povo que tem reis, tem rainhas, tem príncipe, tem princesa, mas do que adianta? Do que adianta? Não tem Deus. Ou seja, existem pessoas que não têm Deus e que vão crescer. Existem pessoas que não têm Deus que vão enriquecer. Existem pessoas que não têm Deus que vão andar nos melhores carros, vão dormir nas melhores casas, vão ter as melhores empresas. Mas do que adianta? Marcos 8,36, do que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Não adianta de nada. E isso tudo por que acontece? Porque Esaú lá atrás trocou a sua primogenitura, como nós já vimos, né, nos capítulos anteriores, e eu citei Hebreus 12, mas eu vou citar Hebreus 12 aqui de novo, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós vamos ver um contexto aqui agora que fala sobre andar em santidade, sobre agradar a Deus. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Quem não anda em santidade não está ligado a Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Está falando de pessoas amarguradas. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então nós já falamos sobre isso aqui. Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó em troca de um prato de lentilha, porque ele estava com fome. Mas nisso ele abriu mão de todo um futuro abençoado, dos direitos que ele tinha como filho mais velho, que naquela época contava muito. Certo? Ou seja, já Esaú trocou uma bênção futura por um prato de comida
momentâneo. Ele poderia muito bem ter suportado a fome e ter feito uma comida para ele, como ele fez anos depois para seu pai. Ele poderia ter feito. Mas ele trocou uma bênção futura por uma pequena bênção, entre aspas, momentânea. Ou seja, o povo de Edom, talvez eles crescem nessa situação de não ser um povo de fato abençoado por Deus, apesar de ter crescido, não tinha a bênção de Deus e aí não adianta de nada. Talvez porque lá atrás o seu pai abriu mão das bênçãos futuras. O que você está querendo dizer, Vitor? Eu vou simplificar para você. Esaú tinha miopia espiritual, certo? Miopia te capacita a enxergar de perto, mas te impossibilita de enxergar de longe. Esaú não conseguia enxergar de longe, espiritualmente falando. Em outras palavras, Esaú não olhava para o seu futuro. Tomava decisões no seu presente sem considerar o seu futuro. E aí, por conta disso, o seu povo até cresce, mas não tem a bênção de Deus, porque ele é visto como um profano e como um imoral. Por quê? Porque ele trocou as bênçãos do futuro por algo momentâneo no presente, né? Alguém profano é alguém que não faz distinção entre o que é santo e o que é impuro. Tanto é que o texto de Hebreus 12 começa falando de santificação e depois cita Esaú como profano. Ou seja, Esaú não fazia distinção entre o que é comum ou o que é profano e o que é santo. Por quê? Porque ele não considerava as coisas de Deus, não considerava o futuro. Então a mensagem desse Gênesis 36 é a seguinte: não adianta crescer sem ter a presença de Deus. Não adianta de nada crescer sem andar em santidade. Não podemos ser como Esaú, míopes espirituais, que não consideram o futuro. Tem muita gente vivendo no presente, lavassúria, alomplefá, sem considerar o futuro. Você não está considerando o futuro da sua casa. Você acha que está, mas não está. Tem gente que só está considerando o dinheiro. Só que você não está vendo que os seus filhos estão crescendo de uma forma que não deveria, o seu casamento está indo numa direção que não deveria, a sua igreja está indo numa direção que não deveria. Os seus sonhos, cadê os seus sonhos? Aquela menina que sonhava, aquele menino que sonhava. Você parou de considerar o futuro grande que Deus tem para você? Jó 8,7 diz: o teu primeiro estado parecerá pequeno se comparado com a grandeza do teu último estado. Então o que Deus tem para você no futuro é algo grande. Mas tem gente que parou de considerar isso para considerar coisas pequenas no presente, que além de serem menores, as bênçãos agora são menores do que seriam amanhã, ainda andam em desencontro com a vontade de Deus e com a santidade do Pai. Amém, meus irmãos? Vocês estão me entendendo o que está acontecendo aqui? São dois problemas. É não andar em santidade e é não considerar o futuro. Esaú foi esse homem. Não andou em santidade e não considerou o seu futuro. Cresceu? Cresceu. Mas do que adianta? Nós aqui não pregamos uma teologia da prosperidade. Crescer, né? Os meios não importam, o que importa é o fim. Isso é papo do diabo. Porque no fim esse homem cresceu, mas de uma forma totalmente desgovernada e sem a presença do Senhor. E aí eu torno a repetir, Marcos 8,36, do que adianta? Jesus está perguntando, do que adianta você ganhar o mundo todo, Esaú, mas perder a sua alma? Porque se ele foi chamado de profano e imoral, no Novo Testamento, já 2000 anos após a sua morte, esse homem provavelmente não foi salvo. Né? Por exemplo, Sansão viveu uma vida toda quebrando princípios da palavra de Deus e do seu voto nazireu, mas no fim da sua vida, tem uma pregação aqui que fala sobre isso, ele se pareceu com Jesus mais do que qualquer outro dia, morrendo de braços abertos, derrotando principados e potestades do povo inimigo, a ponto que, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, inclusive, no capítulo 11, ele é citado no hall da fama da fé, nos heróis da fé, e o justo é salvo pela fé. Ou seja, Sansão errou pra caramba, mas no fim da sua vida acertou. É citado numa galeria de fé. Salvo.
E Esaú, no fim da sua vida, é citado como profano e imoral. Algo que desagrada totalmente a Deus. Foi salvo? Não adianta de nada crescer sem Deus. Não adianta ter uma família grande e abençoada sem Deus. Não adianta ter uma empresa multimilionária sem Deus. Não adianta ter uma igreja enorme sem Deus. Tem igrejas hoje que não tem mais a presença de Deus. Tem tudo, mas não tem Deus. Não adianta ter fama, não adianta ter poder, não adianta ter sucesso na sua área profissional, não adianta nada se não tivermos a presença de Deus. Quantos anos vamos viver aqui nessa terra? 70, 80, 90, se muito, 100 anos? 100 e alguma coisinha, raramente. O que é isso? O que são 100 anos? Vamos falar que a gente vai viver 200 anos. Ninguém vive 200 anos, mas vamos falar que a gente vai viver 200 anos. O que são 200 anos se comparado com uma eternidade? Nada. Concorda comigo? 200 anos diante da eternidade, bilhões e bilhões de anos se repetindo e repetindo e repetindo, não tem fim. Então 200 anos diante de uma eternidade não é nada. O que adianta crescer na terra, viver 200 anos sendo grande, sendo rei, sendo rainha, mas não ter Deus e não herdar a vida eterna com o Senhor Jesus? Não adianta de nada. Então, Esaú cresceu, mas lá na frente a gente vê que ele foi profano e imoral. O que adiantou o seu crescimento? Nada, tá? É melhor ser pequeno com Deus do que grande sem Deus. Se puder ser grande com Deus, melhor ainda. Quem me conhece aqui sabe que eu prego muito isso. Deus é aquele que tira o pobre do monturo, do monte de lixo, o faz se assentar à mesa com príncipes e princesas. Deus tira prisioneiro e faz virar governador. Deus tira pastor de ovelhas e faz virar rei. Ok? Mas se não tiver Deus, não adianta crescer. Não queira crescer sem Deus, não queira crescer de forma errada, não queira crescer de forma desonesta, não queira crescer com lucros desonestos, com roubo, com mentira, com falcatruas dentro da sua empresa, da sua família, da sua igreja. Não adianta de nada crescer sem santidade, tá bom? Ande em santidade, agrade o nome do Senhor, deixe que Ele te transforme e certamente Ele vai te abençoar. Esaú terminou muito mal, apesar de ter terminado grande. Israel terminou bem e terminou grande, porque deixou Deus o transformar e andou com o Senhor. Amém? Então que sigamos os passos de Jacó, de Israel, que foi transformado por Deus e foi abençoado por Ele, e não os passos de Esaú. Amém? Que foi um homem profano e imoral. Esse é o capítulo 36, espero de verdade que você tenha entendido, um pouquinho difícil talvez, mas acredito que você entendeu a mensagem. Te espero aqui amanhã no Gênesis 37, onde daremos início, a Bíblia dará início, né? Nós só vamos seguir aí o barco, da história de José, o governador, tá? Um beijo no coração, que Deus te abençoe, te espero aqui amanhã no capítulo 37.